Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. São 6 horas da manhã, segunda-feira, dia 10 de março de 2025. E como habitualmente eu tenho feito, né? Nas segundas-feiras eu tenho deixado aqui algumas reflexões, né? Alguns estudos que eu tenho feito para o meu crescimento e que eu gostaria de dividir com vocês. Eu vou estar gravando esses vídeos durante as segundas-feiras pela manhã e postando na hora do almoço, né, para que fique mais fácil aí, para que você possa estar acompanhando comigo um pouquinho da reflexão sobre a palavra de Deus, né? E para hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre dúvidas e medos. E para essa pequena reflexão, eu queria ler com vocês um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 7 a 8, que diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus, o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Dúvidas e medos, algo que faz parte do nosso cotidiano. Todos nós, seres humanos, nós temos sempre episódios de dúvidas e muitos episódios de medo. Eu queria começar dividindo com vocês uma história muito interessante que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Na verdade, já fazem 20 anos, né? Aqui em Guarulhos, para quem conhece a cidade, existem 3 batalhões da Polícia Militar do estado de São Paulo. E em um desses batalhões havia um grande amigo que foi comandante desse batalhão, alguém que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa de prestígio, o coronel Antônio Dirceu dos Santos. E certa vez o coronel Dirceu entrou em contato comigo. Naquela época não existia nem WhatsApp, ainda era por ligação, e me convidando para tomar um café com ele lá no batalhão, passar uma tarde lá e poder conversar com ele um pouquinho, né? O coronel Dirceu sempre foi um homem muito respeitado, um homem muito inteligente, temente a Deus, né? E em certo dia eu fui até aquele batalhão, 31º Batalhão de Polícia Militar de Guarulhos, e tive a oportunidade de ter um tempinho lá conversando com ele. E eu me recordo bem que ele me convidou para a gente ir até um jardim que havia nos fundos, né, do batalhão, do prédio principal da sede do batalhão. Havia uma companhia de polícia militar atrás. E a gente ali conversando naquele jardim, ele me falou uma coisa que me marcou bastante. Ele disse o seguinte, ele me fez a seguinte pergunta: Denilson, você sabe me dizer, quando houve a queda do ser humano, qual foi o maior dano que aconteceu na humanidade a partir daquele momento? E eu confesso que a resposta pronta e óbvia que veio na minha cabeça, como de muitas pessoas, né, foi o pecado, óbvio, né? Eu falei para ele: coronel, eu creio que foi o pecado, porque a partir do pecado houve a separação entre o homem e Deus, e a partir dali, né, a expulsão do paraíso e tudo mais que nós tanto ouvimos desde criança, né, nas escolas dominicais e tudo mais. Mas ele me pontuou uma situação que eu achei muito interessante. Falaram, Denilson, sim, isso foi um grande dano na vida do homem, né? A expulsão, né, do paraíso, o pecado, a separação do homem e Deus, ter que trabalhar e tantas outras coisas, né? Não que o trabalho seja algo ruim. Mas ele falou, mas muitas pessoas não observam uma situação. Que o maior dano que houve na vida do homem foi a dúvida. Primeiro, coronel, por que a dúvida, né? Aquilo me chamou a atenção. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Por que a dúvida?
E ele falou, é simples, Denilson, porque o homem não tinha dúvida sobre nada. Ele confiava plenamente em Deus, ele não precisava se preocupar com nada, tudo estava pronto para ele, ele não precisava se preocupar se ele teria o alimento durante o dia, se ele passaria frio, se ele seria atacado pelas feras, nada, ele não tinha que se preocupar com nada. Então não havia dúvidas no coração do homem. E a partir do momento que houve o pecado, se plantou ali no coração dele a dúvida. Será que essa mulher que Deus me deu, Eva, ela me ama? Será que ela não vai me matar? Será que amanhã eu terei o que comer, terei o que beber, terei o que vestir, terei onde me abrigar? Como que será o meu dia amanhã? E eu confesso que naquela vez, acho que faz mais de 20 anos esse episódio, aquela frase daquele ilustre amigo me chamou muita atenção. Dúvidas. A dúvida como sendo o maior dano na humanidade na queda. E embora no texto que nós lemos aqui de Gênesis não fique implícito, né, a questão da dúvida, nós podemos entender aqui no contexto de todo o texto, né, e estudando sobre a queda, que sim, né, a partir daquele momento, a dúvida foi implantada na vida do homem. E quantos de nós temos dúvidas hoje, né? Nós temos dúvidas sobre as nossas decisões, nós temos dúvidas sobre o caráter das pessoas que nos cercam, nós temos dúvidas sobre a igreja ao qual nós somos membros, nós temos dúvidas, muitas das vezes, né, sobre os cônjuges, namorados, né? Será que aquela mulher me ama? Será que aquele homem realmente me ama? Será que será fiel a mim? Será que não será fiel? Será que amanhã terei o que comer? Terei trabalho? Terei dinheiro? Terei renda? Será que alguma coisa ruim me acontecerá? Será que os meus planos darão certo? E tudo mais. Essas são perguntas que nós fazemos a nós mesmos todos os dias. E a Bíblia nos mostra em vários textos que nós devemos depositar em Deus a nossa confiança, né? É em Deus que nós podemos ter a certeza e não a dúvida, né? Por exemplo, eu queria ler para vocês alguns textos aí que estão na palavra de Deus. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 27, que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, as dúvidas nos fazem, às vezes, querer tomar as rédeas sobre as nossas próprias ações, né? Queremos decidir aquilo ao qual não compete a nós. Por exemplo, nós não sabemos o que sucederá no dia de amanhã. Isso é algo que está diante da soberania de Deus. Mas a dúvida nos faz queremos tomarmos a frente das nossas decisões, tomarmos a frente das nossas ações, e nisso nós distanciamos de Deus ao não confiarmos, né, nas providências divinas. Um outro efeito prático da dúvida é o medo. Quantos de nós temos medo de tudo? Ao duvidarmos sobre os planos e sobre a condução divina em nossas vidas, passamos a ter medo. E com o medo, nos distanciamos ainda mais de Deus, né? Por exemplo, eu queria ler para vocês Salmos 55, versículo 22. Diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse é um desígnio de Deus para a nossa vida, que nós devemos confiar em Deus. Mas por conta da dúvida, muitas das vezes temos medo, né? Quem de nós nunca assistiu lá nos anos 90, né? Quem estava naquela época, na adolescência, né? Aqueles desenhos animados em que havia um personagem e que tinha um botão vermelho, o botão da destruição. E aí era aquele todo
enredo do desenho animado, né, em que, dado momento, aquele personagem apertava aquele botão vermelho e tudo se destruía. Quantos de nós, por conta das dúvidas e dos medos, nós apertamos os botões vermelhos nas nossas vidas e se autodestruímos, né? Isso é um efeito também do medo em nossas vidas. Não confiar que Deus está à frente e que Ele cuida de cada detalhe em nossa vida, e aí tomamos as nossas decisões, apertamos os botões vermelhos da autodestruição e com isso colhemos as coisas ruins. 2 Timóteo, de 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A dúvida também e o medo nos fazem com que nos distanciemos do amor, da coragem e da moderação. Quantas as vezes nós tentamos tomar a frente, nos precipitamos por conta da dúvida e do medo, agimos de forma precipitada, sem moderação, tentando colocar todas as nossas forças para que possamos ter, de certa forma, algum tipo de segurança naquilo que nós temos dúvida ou medo, e tomamos a frente e nos distanciamos da vontade e dos desígnios de Deus. Meus irmãos, dúvida. Uma situação que tanto assola o povo de Deus nos nossos dias. Devemos confiar no Deus que tudo controla e que tem escrito e determinado todos os nossos dias, e colocarmos diante dele todas as nossas dúvidas e pedir a ele que nos livre dos medos. E só assim nós poderemos ter segurança e coragem para continuarmos os nossos afazeres do dia a dia. Que Deus abençoe você nessa semana e que Ele possa falar ainda mais ao seu coração. Um grande abraço.